SUV SUV é o que o povo quer no Brasil, o consumidor brasileiro, tal qual a mulher do Mário Alberto Kumbuka, que está obcecado por SUV. Sim, se você olhar os rankings de venda, você vai ver que a Fiat Strada e o Volkswagen Polo são os carros mais vendidos do Brasil hoje, ou melhor, a picape e o carro mais vendido do Brasil hoje. Mas, se você tirar a venda direta para o CNPJ, para a pessoa jurídica, se você for para a venda para a pessoa física, para o consumidor no varejo, os carros mais vendidos do Brasil hoje são carros como o Volkswagen T-Cross, o Hyundai Creta, o Chevrolet Tracker, o Nissan Kicks e o Honda HR-V. Nenhum deles é, sabe o que? Elétrico. Pois é, o BYD e-One Pro aqui é, e a R$182 mil, a gente pode dizer que talvez junto do Peugeot E 2008, que chegou a ser trabalhado nesse preço aí no mundo real, mas ele é o primeiro SUV compacto que realmente vem para brigar na mesma faixa de preço dos grandes vendedores a combustão aqui. E olha, vou dizer para vocês, bom, primeiro vocês veem que o design do carro é bastante feliz, né? Tem um pouco de aparentamento aqui com o Dolphin nas lanternas traseiras, tem o selo BYD Design, mas como eu já até elogiei a BYD em outras ocasiões, é uma marca que tem uma linguagem visual muito própria, né? Não é derivativo o design dos BYD, eles têm personalidade e são facilmente reconhecíveis como o que são, né? Como BYDs, que são BYDs, BYDs, é difícil esse plural aí. Mas a gente tem aqui um carro que eu acredito que tem tudo para se tornar o BYD mais vendido do Brasil, o carro mais vendido da marca no Brasil, justamente porque quando você olha para o consumidor que está buscando a adesão a um elétrico num valor não tão alto, e aqui vocês veem o porta-malas, nem tudo são flores, né? 265 litros é um dos pontos menos fortes do carro, mas a gente sabe, né? O cara que está querendo um carro elétrico, está considerando um Dolphin, um GWM Ora, carros dessa faixa de preço, ele não tinha nessa invasão chinesa aí uma opção de SUV, desse carro mais altinho, que é o que o consumidor hoje mais busca, e agora na linha BYD ele tem. Vocês viram recentemente, né, outros BYDs aqui no canal, a ofensiva de produtos da BYD tá bizarra, né? A marca vai, quando a picape Shark chegar aí ainda esse ano, ela vai passar nomes como Fiat, Volkswagen, Chevrolet em número de modelos. A BYD vai encerrar 2024 com 11 modelos à venda no Brasil, todos eles com algumas características em comum, né? Esse acabamento que é muito esmerado, muito material macio, esse couro sintético aí, muitas vezes com cores claras, que é outra coisa que o consumidor brasileiro se desacostumou a querer, e parece que, a julgar aí pelos mix de venda da BYD, a BYD está conseguindo converter gente aí de volta para o couro claro. Esses bancos, que eu até faço piada às vezes, né? Estilo AMG, né? Para passar um cinto aqui, mas esses bancos inteiriços também dão uma percepção de qualidade bem interessante. O seletor de câmbio aqui não é relevo, né? Por baixo, mas com essa sensação meio de cristal, né? São carros muito bem executados, muito bem construídos. Aqui a gente tem um cara com 177 cavalos, 28 quilos de torque, é isso? Põe na tela aí se eu estiver errado. Aceleração de 0 a 100 em 7.9. A gente vai andar na pista aqui já já. O carro é bem esperto em baixa, em trânsito urbano. Como todo elétrico, perde um pouco de fôlego ali a partir de uns 100 km por hora. Outra coisa que não é tão brilhante quando a gente fala aqui do BYD e-One Pro é a autonomia 250 km no PBEV do Inmetro, que a gente sabe que é bem conservador, né, bem agressivo. No mundo real aqui, acho que o consumidor vai com certa facilidade aí tirar uma autonomia na casa de 300 km, 300 a 350 até. Mas vocês veem, né, quando a gente coloca nesse contexto aí, nesse framework de T-Cross, de Tracker, é um carro que tem um interior bastante legal. Como bom carro elétrico, né, com as baterias Blade aqui da BYD, consegue trazer um assoalho plano, então para um terceiro passageiro aqui, não é um carro super familiar, né, nenhum SUV compacto tem
grande vocação familiar, porque não são carros que esbanjam espaço interno, mas o fato de você conseguir colocar o terceiro aqui é um diferencial. Bacaninha aqui algumas também características de design, como os múltiplos porta-trecos aqui atrás dos bancos. E no fim das contas, painel da porta também aqui, ó, kachunk, né? Aquela sensação de qualidade, muito bem executado. Sim, o quão bem construídos e executados são os BYDs, a gente só vai saber daqui a alguns anos e algumas centenas de milhares de quilômetros, mas como eu sempre falo, a percepção inicial de qualidade dos carros é bastante alta. E o design também é bastante caprichado, né? Coisas como essa maçaneta, a flor da pele assim embutida, é um feature que a gente costuma ver em carros mais caros, mais premium, assim como esse tipo de acabamento no console aqui, carregador por indução. Tem, oh meu Deus, a tela que gira aqui, que eu também acho uma característica, é mais para impressionar os amigos, né? Eu acho que qualquer dono de BYD vai, depois de 1 ou 2 dias, decidir que ele prefere a horizontal ou a vertical e nunca mais vai mudar. Clusterzinho aqui também a gente já está bastante acostumado. Tem modo de regeneração aqui para você preservar a bateria, né? Alto ou standard, ali vocês conseguem ver. Temos modos de condução também, normal, Sport, já deixa o cluster aqui vermelhinho, o normal azul, o Sport vermelho, o Snowfield aqui no Brasil com aquecimento global ninguém vai desfrutar, e o Eco também salva a bateria, né? Considerando aí, eu estava falando, né? No PBEV do Inmetro 250, mas vocês veem aqui que a bateria do carro, ou melhor, o multimídia do carro está estimando aí 350 km de autonomia com 92% de bateria. É um carro que eu imagino que vai vender mais que o próprio Dolphin, que Dolphin Mini, justamente porque ele traz esse tempero SUV para quem está buscando o primeiro elétrico, e dentro da linha BYD não tinha uma opção de 100% elétrico abaixo de 200 mil, agora tem com o Yuan Pro. A gente sabe que quem conta a história do quão bem construído é um produto, além do uso ao longo de muitos anos, é também a pista. Então, bora acelerar esse cara, que eu tenho certeza, já faço a previsão aqui da mãe de Inácio, vai dar bastante trabalho para carros como T-Cross, Tracker, próprio Nivus, né? Podemos botar no mesmo bolo. Fora essa questão do porta-mala e do porta-malas tímido, vamos chamar assim, e da autonomia não ser tão brilhante para quem está pensando em ter o SUV compacto como único carro, pode ser uma pulga atrás da orelha, mas a gente sabe também que o SUV compacto é muitas vezes o segundo carro da família, para famílias mais abastadas, aí um carro de dia a dia, de levar criança na escola, é um produto bastante competente, eu diria que um dos mais competitivos do line-up atual da BYD. Mas chega de lero-lero, se acomodem aqui, que tetão não temos nem como opcional, e bora acelerar. Mas afinal, comando, deputado, é o seguinte, de vez em quando vocês vão ouvir a voz do além do Diego, o nosso co-driver aqui, o carro tem modos de condução, né? Então, também indo pra pista, vamos botar no modo Sport. Já ficou vermelhinho o nosso cluster, e aí a gente vai poder desfrutar de todos os 177 cavalos, 29 kg de torque. Vou aproveitar aqui que a pista está vazia, bem informalmente vamos fazer um 0 a 100, tem até quase uma linha de chegada e largada aqui, ó. Power! Abraço, professor Lucas Torres, estamos fazendo aqui na descida. Chega a 100, essa coisa chega. 7.9. E aí freamos, nem precisa frear tão forte. Olha, tem uma frentinha. O nosso Yuan Pro é um SUV de 1.550 quilos, né? E você vê uma das coisas que eu... Vamos ver como... Olha, vai bem no teste do Alce. Aquele acerto que a gente sabe, né? De carro chinês em geral, mas a própria BYD também já se notabiliza, né? Fora em carros como o Seal, por aquele acerto de suspensão mais macio, mais suave, mais privilegiando o conforto. Mas, dando uma olhadinha, né, quando a gente fala de números, 1.550 quilos, não está muito distante do que os concorrentes a combustão pesam, né? À medida que a tecnologia das baterias, e aqui, falando em tecnologia, dá para sentir bem como o carro faz a distribuição da tração, né? Ó, vou dar o pé aqui, ó. Ele segura um pouquinho e não me dá a potência total antes de realmente colocar todos os 29 kg de torque no chão e
ficar embalado aqui. Tem chicane no meio da reta, Diego? Não, pode ir direto. Dá pra usar a pista toda. Dá uma carenada aqui, vamos ver no que a gente vai frear. Mas, tá, temos aqui um 120. A gente já está chegando num estágio em que a tecnologia das baterias, aí, a bateria Blade da BYD é uma das grandes inovadoras nesse sentido, que é o que a gente chama de densidade energética, né? Então, para conseguir a mesma carga aí de quilowatts que a gente tinha antigamente, você precisava de muito mais peso, e agora, com a evolução da tecnologia de baterias, isso é outra coisa que a galera que luta aí contra os elétricos não saca, né? A gente está vivendo hoje no carro elétrico como se a gente estivesse vivendo o início do século XX do carro a combustão, né? Pega o que era um Ford modelo T em 1919 versus o que eram os carros ali da década de 30, olha o salto que é em 10 anos, né? Então os elétricos hoje estão muito mais avançados do que 5, 10 anos atrás. O ritmo de evolução é muito alto. E a gente já tem agora um SUV compacto de 430 de comprimento, se não me engano, com 1.550 quilos. 1.600 quilos é o que pesa um Renegade 4x4, por exemplo. Um T-Cross aí deve estar na casa de 1.350. Então a gente já está muito próximo do peso do carro a combustão no carro elétrico. E aquela coisa que a pista mostra também, eu sempre elogio a marca mesmo quando o carro não é um carro com propósito de pista, como é o caso do nosso Yuan Pro, aqui um SUV compacto familiar. Agora eu vim empolgadão. Agora eu já sei onde está a chicane, vai dar para se sustentar um pouco mais, mas vai dar... todos os elétricos não tão potentes assim, né, como a gente tem aqui um carro de 177 cavalos, eles são muito espertos na arrancada, no trânsito urbano, e aí depois, mais acima, aquele choque, vamos chamar assim, do torque instantâneo vai se dissipando. Mas a gente vê um carro, como eu estava falando, né, quando a marca lança um carro que não é um carro com pegada esportiva em pista, para mim sempre denota o quanto a marca confia no produto, né? Que o produto vai ser levado para um tipo de uso bem mais extremo do que ele foi pensado para 99% dos usuários. E no fim das contas, isso aí eu falo desde o começo, na questão do carro elétrico, pensando no consumidor comum, que não é entusiasta, que não é um apaixonado por carro, que é um SUV familiar para o dia a dia, na faixa aí de 180, 170 mil reais. A experiência do carro elétrico é muito mais premium do que do carro a combustão. Imagina se a gente tivesse aqui, para citar aí os líderes do segmento, os carros que mais vendem, T-Cross, Tracker, Kicks, HRV. Eu mesmo tive um HRV, adoro HRV, mas imagina que agora vamos fazer isso no curvão que vai ficar mais claro. Se eu tivesse aqui num SUV desses a combustão, nessa faixa aí de 180 mil reais, pá, desce o pé aqui nessa subida, a gente ia ter o motor, muitas vezes 3 cilindros turbo, gritando, câmbio brigando. Aqui eu piso, tudo acontece de forma muito rápida, sem a sensação de troca de marcha, sem ruído, sem vibração. Isso traz uma percepção muito mais premium para o consumidor comum, né? Eu falo, o carro a combustão ficou durante mais do que, dá pra gente dizer, mais de um século, né? O que era um Rolls Royce, um Bentley, né? Carros que tinham um isolamento acústico profundo, colocavam um V12zão lá de quase 7 litros para girar baixinho, para ter muito torque em baixa, ou seja, torque em baixa, sem barulho, de forma linear, né? Que não dê trancos, é o que sempre foi associado à sensação de luxo, de premium no carro a combustão ao longo de mais de um século. Bom, no carro elétrico isso vira carne de vaca. Qualquer SUV elétrico aí de 180 mil reais, como o Yuan Pro, é capaz de oferecer isso. E aí eu acho que o consumidor comum, quando pela primeira vez tem esse contato com essa experiência, eu acho que encanta muito, e a gente está vendo nos números, né? Não é à toa que a BYD está se consolidando esse ano aqui no Brasil como está se consolidando no top 10, né? Está em 10º lugar nas vendas, uma marca que foca não só em 100% elétricos, mas também em híbrido, mas a gente associa imediatamente com eletrificação, né? Quem imaginaria, se você falasse 5 anos atrás, olha, daqui a 5 anos vai ter uma marca chinesa de carros elétricos no top 10 de marcas mais vendidas no Brasil. Detalhe, só com importação, né? A produção nacional da BYD nem começou ainda. Quando começar,
não dá pra... Não seria nenhum exagero a gente falar que possivelmente a BYD vai estar brigando pelo top 5 do mercado brasileiro daqui a 4, 5 anos, quando ela tiver fabricação nacional. Enfim, mais uma vez, é um carro... Teria eu um Yuan Pro, eu, Cascouros? Claro que não, eu não sou um cara de SUV compacto que faz de 0 a 100 em 8 segundos. Eu sou um entusiasta, eu gosto de performance. Mas a pessoa que é o consumidor comum desse tipo de carro, eu acredito que a experiência do carro elétrico é realmente transformadora. E a gente está vendo, quem está dizendo isso não sou eu, são os números do mercado. A gente está vendo o quão ampla está sendo a aceitação dos elétricos da BYD, da GWM, mas faltava, né, para a BYD um SUV realmente competitivo de preço para essa faixa de grande volume, e agora ela tem. Concorda, discorda? Diz aí nos comentários, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu piti se você é contra o carro elétrico. Você pode ser contra, mas ele está acontecendo independente do seu desejo e da sua opinião, porque ele faz muito sentido. Valeu demais, cuide-se bem e aquele abraço.